Vai começar tudo de novo. Começa hoje, às 19 horas e 30 minutos, mais uma edição do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Evento que já se realiza em 17 versões, mais de 17 anos, inclusive que houve anos em que ele não foi realizado, mas que se tornou um dos referenciais da cultura de São José do Rio Preto e um dos destaques do calendário artístico, cultural de São José do Rio Preto. É claro que nós temos que falar bastante sobre o FIT nessa próxima semana, nesses próximos dias, e para isso nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o secretário de Cultura do município, o Pedro Ganga. Ganga, muito obrigado pela sua presença. Eu fico imaginando a dificuldade que você teve arrumar 20 minutos, 30 minutos para vir aqui ao nosso programa, porque eu imagino como é que esteja o seu dia hoje. Já faz uma semana que está bem intenso, né? Não só a mim, mas a equipe toda da secretaria está trabalhando, né? E o Jorge Vermelho está lá na coordenação executiva, toda hora a gente tem que resolver coisas para facilitar o trabalho para ele, né? Agora há pouco eu estava ouvindo você, agora há pouco o Ganga, enquanto ele estava aqui aguardando o nosso programa começar, etc., ele estava dando uma entrevista para a CBN, né, por telefone, etc., Você falou uma coisa muito interessante, você falou assim, olha, o FIT, além de ser um grande evento de catalisador da cultura, incentivador da cultura, ele é um proporcionador de legados, né? Porque por causa do FIT arrumam-se teatros, consertam-se imperfeições, etc., e isso fica para a cultura da cidade, é isso, né, Gang? Exatamente. Os equipamentos da cultura, hoje a Secretaria de Cultura tem 10 equipamentos, né, espalhados pela cidade. E o festival não usa só os nossos equipamentos, ele usa também as praças, né? Ele usa espaços inusitados, né? Por exemplo, na Brasilusa, no começo do Parque Estoril, tem ali um piscinão que fizeram uma laje, ficou um espaço maravilhoso. Fantástico. Lá vai ter o FIT esse ano pela primeira vez, né? A cidade acabou ganhando ali um novo espaço de aglomeração de pessoas, enfim. Exatamente. Lá no Nova Esperança, por exemplo, que é um residencial que tem lá 3.000 casas, já tem um equipamento que o Ministério da Cultura construiu, que a gente chama de Céu das Artes, lá também vai ter espetáculo do FIT, né? Em Talhados, Schmidt, que sempre tem lá, são lugares que a gente sempre faz, né? Vamos fazer na Praça Rui Barbosa, na Praça Dom José Marcondes, na Rua São João, na Boa Vista, ali no Vasco, também vai ter atividades. Nós vamos ter, na própria Swift, vamos ter o Teatro Paulo Moura, um auditório que tem lá colado no Paulo Moura também, e o Graneleiro vai ser o espaço noturno, com muitas performances, atividades artísticas, musicais, culturais, naquele espaço, no Graneleiro, que é o principal prédio lá, maior lá. E é bonito demais aquilo, né? Tem que ser conservado e preservado. Exatamente. Né? E o Sesc, que está na parceria, ele entra também com o Teatro do Sesc, e a quadra do Sesc, por 9 dias, não vai ter nenhuma atividade esportiva, ele fica emprestada para a cultura, lá está tendo uma grande instalação, um teatro na quadra do Sesc também. Então, assim, nós estamos com 14 espaços diferentes, espalhados pela cidade, e alguns deles espaços que nós nunca utilizamos no festival. Bom, serão 50 apresentações, 23 espetáculos, 117 atores, 20 companhias teatrais, algumas delas de outros países, inclusive. Queria que você falasse rapidamente sobre esse panorama, essa estratificação aí do festival desse ano. Né? Nós estamos trazendo... vários estados brasileiros estarão representados aqui, teve inscrições de quase todos os estados e a maioria deles estão representados no festival. Aí nas companhias internacionais vamos ter Portugal, né? Vamos ter Colômbia, África do Sul e um espetáculo da Polônia com um diretor polonês, numa parceria com 3 atrizes brasileiras, inclusive a Beth Coelho está no elenco, é uma atriz importante das artes cênicas brasileiras. Com isso dá esse universo aí de 23 espetáculos com 50 sessões, né? Com 50 sessões, né? Tem 50. 50 sessões, tá certo. É que tem espetáculo que tem 3 sessões, tem outros que tem 2 sessões, certo. Né? Por isso que não dá o dobro, né, tal. Esses espetáculos, eles vão estar espalhados por 14 espaços diferentes. Agora, esses equipamentos todos, nem todos eles estão... Por exemplo, a Arena da Represa, que é o Anfiteatro Nelson Castro, esse espaço ele ficou muito tempo sem usar, inclusive ele chegou a ficar interditado até, né? Porque teve alguns eventos de música que extrapolaram o horário tradicional e acabou o morador dos Seixas levando isso aí para... É uma região que tem vizinhos, né? Então, o festival, tanto é que a abertura hoje ela começará às 19h30 e se encerra às 21h30, né? Para não ultrapassar aqui do horário das 22 horas. Então, esse espaço ele foi totalmente revitalizado. Os bancos foram todos, as madeiras quebradas, que estavam podres, foram trocadas com parafusos novos. A gente pintou, demos um fundo e pintamos
nas cores da bandeira de Rio Preto, que é o vermelho e o cinza claro e o cinza escuro. Nós consertamos piso, o palco foi refeito, foi concretado de novo, né? Pintado. Iluminação, todos os postes daquela área toda, daquela praça ali foram pintados. Bacana. Iluminação, todas as lâmpadas queimadas foram trocadas, né? Então, ali passou por uma repaginação total ali. Quem for hoje vai conferir isso lá, está muito bonito, né? Hoje é só chegar lá e para assistir, né? Porque é gratuito, né? Gratuito. Não há necessidade de pegar nenhum tipo de ingresso, nada disso. Que é evidente, quem chega mais cedo acaba pegando o lugar, que nós temos 330 bancos numa arquibancada, né, em degraus. Então ali, mas o festival, tradicionalmente, ele lota, então sentam no chão, fica em pé lá em cima depois do último degrau. Ali é um espaço para 2.000, 2.500 pessoas. Ganga, nós estamos numa época do ano em que não há problema de chuva. Talvez um pouquinho de friozinho ali, mas nada demais, né? Dá para ir. Exatamente. Noites agradáveis. Eu não me lembro de algum festival, o internacional, que tem se realizado as aberturas lá, e a maioria aconteceu lá, as aberturas, de ter tido chuva. Às vezes tem o frio, mas aí as pessoas tiram as suas roupas do guarda-roupa, e fica até bonito, né? Cada um com uma roupa que ele não está no dia a dia usando em Rio Preto, né? Aquela bota que vocês conseguem usar uma ou duas vezes por ano. É a oportunidade de desfilar com ela e tal. Então é muito bem-vindo a plateia que for para lá. 19h30 em ponto começa, porque nós queremos acabar às 21h30, né? E o espetáculo ele tem uma duração de 2 horas, é um musical muito dinâmico, né? Com um elenco de categoria, um elenco de musicais, né? E dirigido por um diretor que tem muito contato com Rio Preto desde os anos 70, né? Pois é um cara que tem muito a ver com o festival, né? Tem. O Vasconcelos, onde ficamos quase 1 hora conversando entre as entrevistas que nós demos junto lá na Arena da Represa, ele falou, olha, eu vim em 71 quando o teatro estava em pé já, mas não tinha acabamento. Não Teatro Municipal. Isso, estava com os degraus, com os tijolos, sem ainda o revestimento, sem o carpete. O palco não estava ainda parado, as pontas das madeiras ainda, então estava ainda em construção. Mas o festival já foi para lá e ele foi um ator jovem que veio da Paraíba naquele momento, né? E depois ele veio em 92 e foi premiadíssimo com o espetáculo Val da Sarapalha, que levou todos os prêmios do festival, em primeiro lugar pelo júri técnico, em segundo lugar pelo júri popular, e daqui fizeram carreira em São Paulo. Foram para São Paulo, para o Rio, fazer o Val da Sarapalha, que foi projetado aqui no Festival de Rio Preto. Legal, Ganga. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de voltar a conversar com você sobre isso, mas vou convidar você para assistir agora um link que nós vamos fazer direto com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Parece que o prefeito Edinho Araújo, o próprio diretor da peça aí, o Vasconcelos, deve participar. Eu vou convidar você para assistir, depois a gente comenta. Vamos falar sobre o Festival de Teatro com a Marisa Morim. Olá, Rei. É sim, é hoje. Começa nesta quinta-feira o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. A abertura oficial é às 7h30 da noite. Olha, serão 50 apresentações, 23 espetáculos, 117 atores, 20 companhias teatrais. Além do Brasil, grupos de 4 países estão participando do FIT deste ano. Olha só, África do Sul, Colômbia, Polônia e Portugal. Os grupos, companhias de teatro já estão chegando em Rio Preto, atores, diretores já estão invadindo, não é, a capital nacional do teatro a partir de hoje. E claro, desejamos aí as boas-vindas, não é, aos turistas, a vocês todos que estão participando desse festival. O espetáculo de abertura é Suassuna, o Alto do Reino do Sol. Vai ser encenado pela companhia carioca Barca dos Corações Partidos e vai homenagear o poeta, dramaturgo paraibano Ariano Suassuna. O diretor da peça, Luiz Carlos Vasconcelos, tem um convite para fazer. Estão todos convidados, prepare os corações para rir bastante e se emocionar profundamente. Porque como é uma homenagem a Ariano, aqui vai acontecer um grande embate entre o riso e a dor. Estão todos convidados, nós esperamos você. Então tá combinado, hein, Rei? O FIT acontece em Rio Preto de 6 a 15 de julho. E quem quiser mais informações, anota aí um endereço para você saber dos espetáculos e dos locais. fitriopreto.com.br. E também
A abertura oficial você vai poder acompanhar na página do Facebook do FIT Rio Preto. É com você aí, continua essa entrevista falando exatamente sobre o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Tchau, até a próxima, porque essa é uma parceria da Prefeitura com a TV Rio Preto. Obrigado a Marisa Amorim. Então quer dizer que, só confirmando, o espetáculo de abertura é hoje às 19 horas e 30 minutos. É isso aí, né, Marisa? Exatamente isso. O Ganga já confirmou agora há pouco aqui. Ganga, que bacana, né? A gente ouviu o Vasconcelos agora falando sobre isso. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre esse espetáculo paraibano, esse espetáculo, eu diria um espetáculo suaçunense, né? Mais ou menos isso. Né? O Vasconcelos ontem me contando da trajetória do espetáculo, ele acabou de estrear agora no Rio faz uma semana, né? E já foi, inclusive, indicado já para um prêmio que tem lá no Rio, com 10 indicações, agora ele vai ter o resultado depois, futuramente. Então ele já está indicado para 10 categorias de prêmios já. Né? O Vasconcelos disse que ele encontrou esse elenco, que era um elenco de festivais, de musicais, né? E que foram selecionados para um musical. Tem gente de todo lado, paraibano, carioca. Vários profissionais da dança, do teatro, e se encontraram nesse musical. Aí eles resolveram, se gostaram tanto nessa relação das artes cênicas, trabalhando junto, eles acabaram fundando uma companhia teatral deles. E aí convidaram o Vasconcelos para dirigir. Então o Vasconcelos conta com a parceria desse elenco de 10 atores, e ele me disse que os atores, eles não dependem de nenhuma banda, nenhuma orquestra, nada para tocar. Eles tocam, cada um deles toca no mínimo 4 instrumentos. Então eles cantam, tocam, interpretam, dançam. São 31 músicas, sendo que a maioria, todas elas compostas pelo Chico César, que é outro paraibano, amigo do Ariano também. Então o Vasconcelos, o Ariano e o Braulio são 3 paraibanos que se juntaram, né? O roteiro é do Braulio, para poder fazer esse roteiro, esse espetáculo. E ele, né, quem for ao espetáculo, não vai ficar vendo as obras do Ariano, e sim a história, a vida dele, mas vão encontrar no espetáculo, por exemplo, o Chicó, o João Grilo, né, que são personagens tradicionais que vão contando a história. Então, do Alto da Compadecida, sem dúvida. E ele falou que o espetáculo ele tem 2 horas de duração e que ele é muito movimentado, então tem humor, tem reflexões sérias também, né? Tudo nesse universo do Ariano, que é muito rico, né? O Ariano escreveu muitos espetáculos, muitos espetáculos que foram encenados pelos grupos brasileiros. O Festival de Teatro de Rio Preto Nacional e o Internacional sempre tem espetáculos do Ariano, né? Ele é um escritor que deixou um legado muito grande para as artes cênicas. Não teria como ser diferente. É um presente dele na abertura, já que ele já foi premiado em Rio Preto em 92 e veio outras vezes. Ele participou do filme Carandiru, né, que foi um filme também, uma produção grande brasileira, fez teatro, fez televisão, é um grande ator e um grande encenador. Né? Você estava me dizendo, você andou conversando com ele depois desse projeto, se o grupo deles deve continuar. Ele falou, não tem nada marcado ainda não, mas é bem provável que sim, é isso, né, Ganga? Isso, ele falou assim, eu falei, aí, você é um diretor convidado deles, que eles que montaram a companhia. Ele falou, sim, mas olha, eu estou gostando muito de trabalhar com eles, está incrível o espetáculo, e se eles me quiserem, eu quero ficar. E parece que eles me querem também, então a relação parece que foi, né, de mão dupla. O elenco gosta muito dele e ele também gosta muito do elenco. Então, um elenco muito forte, muito competente, ele falou. Ganga, vou fazer questão de frisar um ponto aqui que eu acho bem bacana. O Anfiteatro da Represa tem o nome do professor Nelson Castro, né? Falecido. Até do professor falecido, infelizmente falecido já, professor Nelson Castro. Pouca gente talvez nem saiba disso, eu não me lembrava disso. Quando eu vi na ficha aqui, eu vi, puxa vida, o professor Nelson Castro, além do Teatro Nelson Castro, na Vila Itália, nas imediações do cemitério da São João Batista, ele tem também mais essa homenagem. Nada mais justo do que isso, né? O Nelson fez 50 anos, né? O GTR, que é o Grupo Teatral Rio Pretense. E o Nelson, ele alugava espaço para ele trabalhar os ensaios do grupo e tal. E ele tinha um sonho, fazer um teatro. E ele sempre trabalhou no Banco do Brasil e dava aula no Dom Pedro, lá junto com o Bolsonaro. Então, eu tinha esse tipo de professores ali. E um dia ele falou, vou fazer um teatro. Comprou um terreninho do bolso dele, aí comprou tijolo e foi... que um dia ele inaugurou o Teatro Nelson Castro.
E ficou lá, atendendo o próprio grupo. E a cidade ainda não conhecia. Aí no final do ano ele estreava um espetáculo, aí a plateia ia ver o espetáculo que ele dirigia lá com o elenco dele. E aí, ele era muito querido, Nelson Castro, morava ali na Santa Cruz, perto do Senac, e o Manuel Antunes, professor, gostava muito do Nelson também. Prefeito. Aí quando surgiu lá a Arena da Represa, a construção da Arena da Represa, que tinha que botar um nome. E no dia 30 de dezembro, quase que o último dia do Manuel Antunes do governo, a secretária era a professora Carmen Soler, eu estive presente nesse ato, foi então colocada a placa em homenagem ao Nelson no anfiteatro da Represa. Então lá ficou chamado Anfiteatro Professor Nelson Castro, né? E lá em cima na Vila Itália é Teatro Nelson Castro, que hoje, na gestão anterior nossa, com a morte do Nelson Castro, nós também incorporamos ao patrimônio do município. Então, o Teatro Nelson Castro ele não é mais do GTR. Aliás, ele nunca foi do GTR. Ele era um patrimônio do professor Nelson. Da escritura, é o nome dele. Quando ele morreu, poucos bens que ele tinha, ele deixou para a filha, acho que um apartamento em Santos, e deixou o teatro para o Nelson, que é o professor de educação física na rede estadual de ensino. Aí acho que até aposentou já. O Nelson estava querendo fazer dinheiro. Claro. E aí o Manuel Neves, lá do Estoril, né, Manezinho, era do GTR, preocupado que se isso fosse continuar sendo um teatro, pegou, me marcou uma agenda comigo e nós fizemos um contato com o Bolsoni, com o engenheiro Colombo, que cuida desses patrimônios todos, e oferecemos 2 terrenos para o Nelson Castro, né? E ele topou e nós incorporamos então o Teatro Nelson Castro em homenagem à memória do professor Nelson, que batalhou durante 50 anos pelo teatro em Rio Preto, e colocou o nome de Teatro Nelson Castro, incorporado ao patrimônio público. Que bacana. Então, hoje só mesmo uma pessoa visionária como o professor Castro era capaz de fazer isso. Né? Pegar tijolinho por tijolinho ali e supervisionar a construção do próprio teatro. E hoje ele atende um público interessante, que ele é um teatro com 180 lugares, um teatro de bolso. O municipal tem 390 lugares e o Paulo Moura 916. Então hoje tem do município 3 teatros, um grande, um médio e um pequeno. E tem uma agenda lá. Eu agora dei uma parada, que teve uma enchente lá, e molhou uns carpetes, tive que jogar fora. Agora eu acabei de colocar de novo em uso, né? Agora em julho vai começar a usar de novo. Atende essas escolas menores de dança, conservatórios, que vão fazer formaturas lá, né? De audição de música, de piano. Então ele tem um papel importante, ele ocupa uma cena. E os grupos de teatro também utilizam para se apresentar com peças infantis. Esses grupos que não precisam de palco grande com seu cenário estão usando muito lá. Então o município hoje tem 3 teatros dele, além dos outros teatros que pertencem ao SESI, ao SESC, né? Sem dúvida. Então o Nelson deixou um patrimônio para nós aí. Muito bacana, muito bacana mesmo. Gangá, festival então começa hoje, não dá, as pessoas podem se informar sobre a programação, sobre os detalhes, através do site que mudou de nome o site. Ele era Festival Rio Preto, agora ficou fitriopreto.com, né? Esse é o novo site. Mas desde já é bom ir avisando que a disponibilidade de ingressos para os espetáculos que exigem ingressos não deve estar sobrando assim não, né? Eu acho que o espetáculo da África, dos africanos, tem para uma sessão tem alguns ingressos, né? Eu acho que também Cidades Invisíveis parece que também tem alguns ingressos. Eu não tenho agora, hoje, porque como fica aberta a bilheteria do SESC, eu não tenho a noção agora quantos que tem, mas ainda há alguns poucos ingressos com bilheteria, né, com a custo de 5 e 10 reais. 5 é o meia, né, o idoso, né? E 10 reais é preço popularíssimo, né? E aqueles que por acaso não tiveram a oportunidade de comprar os ingressos, que têm a oportunidade de ver 9 espaços, tudo gratuitos, né? E mesmo nos teatros fechados, como o SESI, que vai ser o festival infantil, é de graça, é só pegar uma hora antes, entrar na fila e adquirir os ingressos lá, que é gratuito. E no Paulo Moura vai ter espetáculos que são cobrados ingressos, mas vai ter um infantil, que é o de Rio Preto, que é o Pequeno Príncipe, que é um musical que precisava de um palco um pouco maior, ele vai também ser gratuito. Então, além dos espaços públicos, né, as praças e ruas, também tem no SESI e no Paulo Moura espetáculos gratuitos. Gangá, o festival, antigamente o Internacional e agora o FIT, ajudou a desmistificar uma coisa que você acreditava antes, que o grande público não se interessava por teatro, né? Sempre foi o contrário, né? Em Rio Preto, sempre as filas na busca dos ingressos
sempre aconteceram, os ingressos sempre se esgotaram, isso é muito bacana, né? A disputa por ingresso é tradicional. Você falou no começo que o festival, o Internacional tem 17 anos, mas o festival no todo ele tem 48 anos, né? Então as filas dos nacionais também eram sempre quilométricas, a disputa quando eu colocava a venda. Melhorou muito agora a condição, porque com a internet, nós também estamos disponibilizando um percentual de ingresso pela internet, que o cara pode comprar em Catanduva, em Prudente, em São Paulo, em qualquer unidade do Sesc, né? Na presença física e em qualquer lugar do país pela internet. Então, esse ano, por exemplo, distribuímos 100 lá no Sesc, mas foi o primeiro dia, depois estava tranquilo, porque o pessoal já tinha comprado pela internet também, né? Então, acho que... mas tem a história do festival, sempre teve grandes filas, né? Disputando ingressos. Pois é. Então, eu acho que esses 48 anos do festival, e alguns anos não teve, porque algum prefeito talvez não... Faltou grana. Senão seria muito mais anos do que 48 anos, mostra, assim, que essa área das artes cênicas, ela não deixou a coisa a esmorecer, né? Os artistas das artes cênicas sempre tiveram batalhando. Eu acho que, inclusive, o legado dos artistas das artes cênicas são os 3 teatros, né? Nós temos 3 teatros do município. 3 teatros públicos. O municipal foi uma solicitação da Dina do Vale e do Humberto Sinibaldi em pleno Festival Nacional na Basílica, que era o auditório do início do Festival Nacional em 69, 68. Como faltavam espaços na cidade para fazer cultura, né? Hoje, felizmente, já temos esses espaços. Isso, aí o Humberto fez uma solicitação em público para Adaildo Vitorazzi naquela época, e 2 anos depois, em 71, o Vasconcelos já estava em cena no Teatro Municipal, ainda inacabado, mas já... E depois, aí na minha gestão do prefeito Edinho, nós batalhamos para fazer o Teatro Paulo Moura, né? Eu quase que entreguei ele quase que pronto, né? Quando eu saí depois, faltava pouca coisa. Já está sendo usado bastante. E depois, com a incorporação do Nelson Castro, nós temos 3 teatros. E as artes cênicas sempre foi muito forte, cobrando, né? Melhoria e batalhando para ter um equipamento mais competente. Que bacana, né? E soma-se a isso as iniciativas privadas que existem em teatro, né? O próprio Sesc, a Unip, enfim, tem um monte de outros espaços, o SESI. O Sesc Senac também tem uma história bacana. E assim, a gente, agora para o FIT voltar a ter aquela força que já teve, nós estamos buscando já parcerias. Nós vamos estar recebendo aqui no festival hoje a Regina, que é uma diretora da Petrobras, que foi parceira nossa, né? Já em várias gestões. Nos 4 anos que eu fui coordenador do FIT, a Petrobras chegou a colocar no último ano 900 mil de patrocínio. A Caixa Federal foi parceira vários anos, as empresas dos Correios foram parceiras também vários anos, o governo do Estado. Então, esse ano não havia tempo hábil, por exemplo, o governo do Estado falou para usar PROAC. PROAC só sai em setembro, o FIT é em julho. A Petrobras também está se recompondo, né, de tudo. Mas a Regina já vai estar aqui já, acompanhando o festival, para ver como é que o festival está voltando, né? Fizemos contato com o Estado, não foi possível esse ano. O prefeito Edinho levou também a proposta para o Roberto Freire, quando ele estava no Ministério da Cultura, né? Então, assim, nós não deixamos de fazer os contatos. E estamos largando as portas abertas para começar a aumentar esse orçamento e aí o festival pulsar ainda mais do que vai pulsar esse ano. Bacana, Ganga. Parabéns, viu? Obrigado, Sucesso em mais essa versão do festival. E depois que passar tudo isso aí, a gente volta para conversar sobre os grandes resultados que vão ter por aí, tá certo? Legal. Obrigado pela presença. Obrigado pelo prestígio, Rei. Um abraço aos ouvintes. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.